Olá, pesquisadores! Hoje é terça-feira. É isso mesmo, a semana está passando muito rápido. E nós estamos aprendendo muitas coisas. E a lição desse novo trimestre vai falar sobre a minha maravilhosa casa. Vocês já conseguiram descobrir que casa é essa que nós estamos falando? Nós estamos falando do nosso corpo, a nossa casa, que é o templo do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre ladrões de casas. Nós vamos falar sobre os ladrões. Mas qual é o verso que você precisa memorizar? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só. Então aqui eu tenho um cadeado que nós usamos para fazer o quê? Para fechar o portão de casa. E nós temos aqui um pedaço de madeira, que nós podemos ou acertar o bandido, o ladrão, ou bloquear a nossa porta com pregos, para que ninguém entre. Dentre outras coisas que existem. Então, tem pessoas que usam para se defender as armas, usam para se defender madeiras, pedaços de pau, usam para se defender trancando as suas portas, colocando janelas. Os alarmes também. E hoje já tem alarme que solta até fumaça quando o bandido entra. Mas será que é sobre isso que nós vamos aprender? Como proteger a nossa família, trancando a nossa casa, fechando todas as portas? Como sua família protege a casa contra os ladrões? Orando pela proteção de Deus e trancando as portas. Você sabia que também existem ladrões que querem invadir a casa do seu corpo? Vamos descobrir quem são esses ladrões? Então agora nós já podemos descartar. Não é os ladrões, esse tipo de ladrão, os homens maus, que querem praticar maldades, roubar as nossas coisas. Nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a parte espiritual. Quais são os tipos de ladrões que podem entrar no nosso corpo e roubar a nossa espiritualidade, roubar a nossa alma, roubar o nosso respeito? Quais são? Nosso respeito para com Deus, a nossa lealdade. Número 1. Como podemos roubar a Deus e ao nosso corpo? Leia o parágrafo a seguir para completar a sentença corretamente. Então, olha só a resposta. Pelo uso indevido de nossas faculdades, o que exigem demais da mente e do corpo são culpados de roubar contra Deus. O organismo vivo é propriedade de Deus, concedida a Ele pela criação e pela redenção, e pelo uso indevido de quaisquer de nossas faculdades, roubamos a Deus da honra que lhe é devida. Ao negligenciar fazer exercícios físicos, ao exigir demais da mente e do corpo, desequilibramos o sistema nervoso. E aqueles que encurtam suas vidas assim, desconsiderando as leis da natureza, são culpados de roubo contra Deus. Então, quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano perfeito. Sabe quando você pega o bebezinho? Aquele bebezinho é tão perfeito. Tudo nele é perfeito, os pezinhos, os olhos, o cabelo, tudo é lindo, tudo é novo. Então o Senhor, Ele fala assim: pais, eu preciso que vocês ajudem os seus filhos a serem crianças saudáveis. Aí não deu tempo lá, aquela correria, toma aqui um leite com chocolate, ou toma aqui esse salgadinho, troca o almoço, uma refeição essencial, que é para dar energia, e a criança come o quê? Aquelas famosas besteirinhas, ou um pacote de salgadinho, ou um pacote de pão que compra lá no mercado. E o que acontece com o corpo? É negligenciado. E aquela criança começa a ficar o quê? Fraca, falta de ferro, Ela começa a ficar com anemia, começa a ficar devagar, não consegue ir bem na escola. Tudo porque não teve uma alimentação. Então, pequenos pesquisadores, isso é muito sério. Aqueles que negligenciam o exercício físico, desde que seja uma caminhada, tá bom? Tem que fazer uma caminhada, é muito bom. Tem que se movimentar para o seu corpo continuar forte, o seu sangue correr nas suas veias, bem direitinho. Então, aqueles que encurtam a vida, mesmo que, mas minha vida é muito corrida, fica sentado o dia inteiro, o sangue não circula, a digestão não faz digestão, começa a dar aquela azia. Então, aqui diz o seguinte: aquele que desconsidera as leis da natureza são culpados de roubar a Deus. Olha só que sério isso. Então, número 2. O que acontecerá com todos os que roubam o próprio corpo e a Deus de acordo com a palavra divina? Então, o que acontece? Ligue as frases da esquerda com a continuação da direita. Então, assim,
Número 1. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Número 2. Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Então, na parte da frente vai ficar número 2 e número 1 embaixo, tá certo? Então não se esqueçam, pequenos pesquisadores, quando vocês olham essas imagens que eu tenho aqui, vocês conseguem entender a complexidade que é o nosso corpo? Olha só, todas essas veias, né, que estão aqui, passando pelo nosso corpo. Vocês podem ver, ó, que ela vai até lá em cima, até o cérebro, até o último dedinho aqui do pé. Olha esse daqui também. Os nossos músculos. Nosso corpo é feito de camadas, olha só. E depois, temos o que mais aqui? Nós temos o nosso cérebro. Então, vocês precisam cuidar muito do cérebro de vocês, comendo coisas saudáveis. E aqui nós temos o quê? Como que pode se chamar esse daqui? Isso aqui é a nossa vida. Olha só que legal, pequenos pesquisadores. Então, Deus criou tudo isso daqui. Tudo tem a sua assinatura. E ele fica muito triste mesmo, quando vocês não obedecem a ele, não respeitam o pedido que ele faz, né? Que é cuidar da nossa saúde. Que Deus, ele vai destruir aquele que não cuidar do seu corpo. Porque Deus, ele é um Deus justo, tá bom, pequenos pesquisadores? E ele nos ama. Mas você ainda tem tempo. Ainda há tempo de você cuidar da sua alimentação, antes que seja tarde demais, antes que a porta da graça se feche. E você não terá mais chance de colocar as suas vestes. Então você precisa o quê? Assim, se alguém destruir o seu templo, que é o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Tá bom, pequenos pesquisadores? Então, um abraço bem apertado para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.